Você falou dos bancos populares, né, do Banco de Economia Popular. E aí até chegou uma pergunta aqui, como que funciona. Então eu queria que você explicasse como que esses bancos populares ou bancos ligados à economia solidária funcionam e como eles se relacionam com a população local, quando eles começam a movimentar a economia, a financiar projetos e atividades que aquela comunidade desenvolve. É interessante porque as iniciativas de economia solidária sempre partem ou dialogam com problemas concretos reais da população. Né? E nós temos dois problemas reais concretos que essas iniciativas que nós chamamos de finança solidária vão dialogar. O primeiro é assim, o nosso povo não tem acesso ao sistema financeiro convencional. Ou quando tem, é apenas agora no auxílio emergencial, né, que está aí a confusão, as filas, a desgraceira aí no meio do mundo, o povo pegando, sendo contaminado nas filas da Caixa para resolver problemas, não só da Caixa, qualquer, né, nos outros bancos também. Então, você tem dificuldade de acesso às instituições financeiras, ao sistema financeiro convencional, não lhe quer, não lhe cabe, não lhe apoia porque não tem confiança, não vai lhe dar crédito porque você não tem garantia, etc, etc, etc. Por outro lado, você tem nas comunidades pobres um outro problema, outra realidade, que é a escassez monetária, ou seja, as pessoas são pobres, então, se você não tem muito dinheiro circulando, o que é que acontece? Aquela pobreza vai se reproduzir também impedindo que o comércio local se desenvolva, né? Que não tenha desenvolvimento local. As iniciativas de finança solidária, elas surgem e se afirmam dentro desses dois problemas, a partir desses dois problemas. Você tem esses dois problemas e como você vai resolver? Você tem que criar formas que sejam adequadas à realidade do povo, né? E nós temos muita criatividade nesse sentido. O Brasil é muito feliz porque nós reinventamos um instrumento que se baseava nas chamadas moedas sociais ou nos circulantes locais, que é bem antiga, tem diversos exemplos, mas nós aqui criamos, e o pessoal lá do Conjunto Palmeiras, do Banco Palmas, tem uma experiência fantástica inicial, que é combinar esse circulante local num lugar de pobreza, certo? Então, como você tem escassez monetária, você cria uma moeda social, mas essa moeda social, mesmo tendo um lastro que é dado por um banco que é comunitário, que é da comunidade, ele tem uma finalidade de aproximar a produção e consumo, ou seja, vai dinamizar a economia local. Você, quando tem a moeda social que só circula naquele ambiente, você vai consumir necessariamente naquele ambiente. E se isso é crédito, significa que você amplia, você enfrenta a questão da escassez monetária. Ou seja, você tem mais pessoas com mais moeda na mão, consumindo, né? Obviamente que dentro de todo um processo de responsabilidade, de relação de confiança, um processo comunitário. E isso se multiplicou pelo Brasil. Né? A partir dessa experiência inovadora, você tem hoje, salvo engano meu, 115 bancos comunitários, alguns em comunidade quilombola e alguns que abrangem município, como é o caso do banco lá de Maricá, né? Com a moeda social Mumbuca, Maricá, no estado do Rio de Janeiro, em que a própria prefeitura, com recursos de royalties de outras fontes, amplia os programas de transferência de renda com moedas sociais, com a moeda social, a Mumbuca, que é um circulante local, fortalecendo a economia do município e, ao mesmo tempo, melhorando as condições de vida das pessoas. Parte também dos pagamentos de servidores também com essa moeda, o que fortalece ainda mais a circulação local. É isso que eu disse que Márcio Postman tem dito que a gente pode pensar alguma coisa a partir dessas iniciativas para exatamente favorecer tanto compras governamentais como também para favorecer não só compra de produtos, mas também de serviços coletivos pelos empreendimentos de economia solidária.
né? O banco comunitário, ele tem, então, essa característica de que é um instrumento que pertence à própria comunidade, financia o consumo, ou seja, é um instrumento que facilita o consumo, mas também é um instrumento que facilita a produção. Ou seja, à medida em que você dinamiza a economia local, as necessidades de serviços e de produtos também vai se ampliar. Então, eu vou precisar de cabeleireiro local, de barbeiro local, vou precisar de manicure, vou precisar de comprar o bolo, vou precisar de comprar a quentinha, vou precisar de contratar o serviço do pedreiro, vou precisar, obviamente, aí vamos para determinados produtos, né, alimentos processados, tal, que são produzidos no local, conta com o acesso à moeda social para a aquisição dos insumos. O banco pode se tornar, como é o caso de vários bancos comunitários, se tornam uma espécie de incubadoras de empreendimentos locais, vai incubando empreendimentos na área de confecção, na área de artesanato, na área de produção de alimentos, na área de prestação de serviços, os mais variados possíveis, e isso cria esse dinamismo local. Além do banco comunitário, nós não podemos esquecer dois outros instrumentos importantes de finança solidária, que é o Fundo Rotativo Solidário e a ASA, a Caritas, a ASA, aí na Bahia tem uma experiência fantástica também com a Pastoral da Criança, com outras organizações de apoio aos fundos rotativos solidários, e também as cooperativas de crédito solidário, que é outra grande experiência que a gente tem no Brasil. Aqui no Nordeste a gente tem um pouco mais de limitação, um pouco mais de dificuldade, sobretudo com as populares, mas a gente tem muitas experiências de cooperativas de crédito solidário que são a salvação da lavoura, digamos assim. Em muitos municípios são as cooperativas de crédito que garantem exatamente um processo de dinamização, sobretudo da agricultura familiar.